falar agora sobre alguns dos simbolismos presentes em Blade Runner e sua relação com o hermetismo. O diretor Ridley Scott é basicamente um comunicador visual. Ele cuida de cada detalhe do set e da fotografia, então nada ali está por acaso. Tudo serve ao propósito de trazer informação à plateia, consciente ou inconscientemente. I saw 13 or 14 or 15 takes at time so that you couldn't tell the difference between one and the other. And many times I asked him, why do you do it? And he said, well, in the back do you see the shadow? I wanted a bigger shadow. Os animais são poderosos ativadores de emoções inconscientes. Cada pessoa importante que aparece nesse filme está associada a um animal. Gaff, que é um detetive oriental, está brevemente associado ao dragão. É curioso que o dragão chinês em específico seja uma mistura de vários animais, como corpo de serpente, garras de águia, chifres de corça e bigode de carpa. E o personagem Gaff, ele fala uma mistura de línguas, que é o dialeto daquela cidade. É interessante também que ele seja um oriental moreno com olhos claros. O termo dragão vem do verbo grego draken, que significa ver claramente ou aquele que enxerga longe, que é também uma característica desse personagem no filme. Outra curiosidade é que na mitologia chinesa o dragão é o símbolo da sabedoria, e o iniciado nos mistérios vai galgando os níveis do dragão, que começa na água, que simboliza o inconsciente, o estágio primordial, e termina com o voo do dragão nos céus. Nosso personagem principal, Deckard, está comendo na chuva, quando ele é levado de carro voador pelo Gaff. O chefe de polícia, o Bryant, aparece junto a uma imagem de um búfalo morto. Deckard é simbolizado por um unicórnio. Rachel aparece em cena logo após uma coruja, que é o símbolo do conhecimento racional aliado ao intuitivo, ou seja, a sabedoria, e por isso mesmo é o símbolo da filosofia. Rachel já intuía que ela podia não ser quem diziam que ela era, antes mesmo de Deckard fazer o teste Voight-Kampff. E ela também intui que Deckard poderia ser um replicante quando ela faz uma pergunta a ele. Tyrell é a águia, símbolo do poder pela força. A dançarina Zora aparece com uma serpente. Ela é a representação da sensualidade e do charme, que ela inclusive seduz Deckard para tentar escapar, e também do perigo. Leon não aparece com um animal, mas seu nome significa leão em grego antigo. Sebastian está associado à pureza infantil, um ursinho de pelúcia, que é o amigo dele junto com um soldado de chumbo. Pris aparece associada aos ratos da casa de Sebastian. Há inclusive 3 cenas deletadas dela com ratos andando por cima. Mas no segundo momento do filme ela faz uma pintura facial que parece com um guaxinim. O guaxinim sempre foi visto pelos antigos como um trickster, um pregador de peças. Já os astecas acreditavam que as fêmeas guaxinim tinham habilidades sobrenaturais e estavam associadas ao papel das mulheres sábias em sua sociedade. A personagem tem a característica desses 2 animais. Finge estar dormindo no meio do lixo, é ágil, curiosa, mexe em tudo que vê. Roy aparece associada a um lobo, logo após a morte de Pris, e no fim do filme associada a uma pomba. O unicórnio é símbolo da pureza, mas também da encarnação, do aprisionamento na matéria. É um animal mítico, arisco e invencível, que só era atraído e domado pelos braços de uma virgem. É interessante que na Idade Média Marco Polo, em suas viagens, descreveu que via um unicórnio, mas ele não era belo como diziam. Segundo Polo, ele tinha o cabelo de um búfalo e os pés de elefante, um chifre negro na cabeça e passava a maior parte do tempo na lama. Eram muito brutos e feios. Depois descobriu-se que Marco Polo estava descrevendo um rinoceronte, que os europeus nunca tinham visto. Por muito tempo o rinoceronte ficou associado ao unicórnio. E onde vemos um rinoceronte no filme? Dentro da casa de Deckard, alguns segundos antes dele ter o sonho com o unicórnio. Na alquimia, o unicórnio é símbolo de Mercúrio, que é o espírito criador oculto na matéria, a potencialidade escondida dentro de nós. E para despertar essa potencialidade é que passamos pela jornada do herói, que é o caminho para a individuação,
ou transmutação, como é conhecido na alquimia. Na alquimia há 3 fases desse processo: nigredo, albedo e rubedo. Nigredo, ou cor negra, refere-se à sombra ou lado escuro da nossa personalidade, que está oculto à luz da consciência. O encontro com a sombra é o primeiro passo no processo de individuação. Está relacionado com a dor, sofrimento e morte na alquimia. Nessa jornada há os enfrentamentos internos, a morte de vários aspectos psíquicos que devem passar por este processo para sua transmutação. Esse processo, chamado de mortificatio, tem entre seus símbolos alguns animais que veremos a seguir. Há a simbologia do leão e o unicórnio se enfrentando, ou um de frente para o outro, como no brasão de armas da Grã-Bretanha. Leão e unicórnio indicam a tensão interna dos opostos de Mercúrio. O leão precisa ser destruído, o unicórnio domado. Não à toa o Deckard tem um oponente chamado Leon. Outro inimigo que precisa ser combatido é o dragão. Interessante notar que aqui estamos lidando com os aspectos negativos de cada animal. Então, se com o Geth o dragão ajuda através da sabedoria, aqui ele atrapalha. Em várias culturas, o dragão está associado à simbologia da serpente. Ela personifica a psique instintiva, primitiva, e os instintos sexuais estão entre os mais primitivos e automatizados em nossa mente. A gente vê esse dragão no bairro chinês, quando Deckard mata Zora, a dançarina encantadora de serpentes. A serpente simboliza a queda do homem e a sexualidade, porque através dela Adão e Eva se percebem nus. Na China, por exemplo, o dragão está associado a Naga, a serpente da tradição budista. Só que o dragão chinês não tem asas, enquanto a deusa Naga tem. E o que acontece quando Zora cai morta? Os 2 tiros que ela levou nas costas aparecem nos omoplatas dela simetricamente, como 2 pequenas asas, e isso é reforçado pela posição das mãos dela. Seria uma coincidência? O ilustrador de produção do filme, Tom Southwell, viu um ideograma japonês que ele gostou pela estética e usou no cenário atrás de Deckard. Apenas depois ele descobriu que o ideograma significava origem, que é um tema central desse filme. Os replicantes se perguntam: quem é nosso Criador? Quando fomos criados? Quanto tempo nos resta? São perguntas que também ocupam a nossa mente há séculos. Temos também os temas aceitação, redenção, transformação. Blade Runner é um filme sobre identidade, sobre origem. Pode ser resumida filosoficamente na frase de Píndaro, tornada célebre por Nietzsche: torna-te aquilo que és. Muitas vezes, o que achamos a respeito de nós mesmos está muito longe do que somos, tanto para o bem quanto para o mal. A autora Maria Helena Pires Martins afirma que o ser humano é o único ser que precisa aprender a ser humano. O psiquiatra suíço Carl Jung diz que nosso processo de individuação é completar o círculo, saindo do inconsciente para o consciente e retornar para ele como um indivíduo,